O Direto de Brasília está recebendo hoje o deputado Célio Studer Barbosa, vegano. Você sabe o que é vegano? Mas é o segundo deputado mais votado no estado do Ceará, um jovem deputado de primeiro mandato, e uma causa fantástica, uma causa que está no dia a dia do cidadão brasileiro e também do mundo, o autismo. E estamos recebendo deputado Célio Studer, é uma satisfação, uma imensa recebê-lo aqui no Direto de Brasília. O agradecimento é meu, é uma felicidade enorme poder participar do programa e poder debater temas tão importantes. Deputado, o senhor está criando e criou a Frente Parlamentar em defesa dos direitos das pessoas com autismo, né? Quais são os objetivos da frente? Bom, a Frente Parlamentar ela tem um objetivo primordial que é poder angariar esforços entre outros parlamentares que também têm essa preocupação. Então, a Frente Parlamentar é um instituto de força, né, de força parlamentar. O que um deputado poderia fazer de forma isolada, ele faz dentro de um grupo e assim tem mais persuasão dentro da Casa Legislativa e também perante a sociedade que compreende que há uma organização na luta pelos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista. Então, há frentes de diversos temas, sobre diversos assuntos, mas o autismo merecia e precisava de uma frente específica. Quantas assinaturas o senhor conseguiu? Mais de 200, creio que 217, posso até lhe precisar aqui, 227 parlamentares, né? Então, a gente extrapolou até o número necessário, tamanha a adesão. Mais de um terço da própria Câmara. Exatamente. Agora, deputado, o senhor é um número expressivo, tem apoio, existe um movimento internacional. Agora, o que é o autismo? Bom, é importante que as pessoas entendam, acima de tudo, que o autismo é um espectro, né? Quando a gente fala um espectro, a gente fala em um leque. Um leque é um transtorno do espectro autista. Sim. Então, o autismo, embora seja compreendido dessa forma, é uma pessoa com deficiência, ou seja, que requer cuidados especiais, equipe multidisciplinares, porque ela tem ou pode ter limitações de forma leve até severa. Então, são limitações que impedem, às vezes, a fala, impedem a interação social, impedem a comunicação até de questões básicas do indivíduo, né? Já a criança já apresenta essas limitações e que são aí cuidadas com o zelo que se tem através da família, né? Que consegue um diagnóstico para poder compreender essa situação e aí vai em socorro do poder público ou de meios privados para poder minimizar essas limitações. Sim. E essas são identificáveis, são facilmente identificáveis os sintomas já lá na criança de que ela é autista? Hoje em dia, sim. Hoje em dia é menos demoroso como era antigamente. A gente estuda relatos da década de 80 e 90, onde demoravam 5 anos para um diagnóstico de uma pessoa com autismo ser realmente concedido ali à família, ela ter essa compreensão, né? Então, até hoje, os especialistas conseguem, obviamente, com exames, com observação, psicólogos, enfim, tem uma capacidade técnica maior de identificar o autismo, mas isso ainda gera um grande problema porque a sociedade não tem essa compreensão. Então, a família, ela consegue entender, compreender, passar por todo o processo de buscar, lutar pelo direito daquela criança, mas sofre ainda um enorme preconceito por parte da sociedade que desconhece totalmente o que é o autismo. Como um transtorno no desenvolvimento e na comunicação, às vezes é difícil, né, você ter um diagnóstico, porque às vezes a pessoa não está no espectro mais grave. Sim. Não é? Como é que se resolve isso daí? Existem técnicas que podem detectar isso aí? Olha, os técnicos, né, as pessoas da área técnica, elas possuem sim a capacidade de ver até se é Asperger, né, sim. Exatamente, se é Asperger ou se é um grau de autismo mais
severo. Até porque dentro desse leque, né, dentro desse espectro, a gente usa o termo leque para a pessoa entender, né? Você pode encontrar autistas que conseguem se comunicar bem, que conseguem demonstrar seus desejos de forma apropriada, que conseguem cantar, tocar desenvolver instrumentos. suas funções também, né? Exatamente, praticar esportes, mas você tem autistas de grau mais severo que não conseguem sequer ficar sentado, se chegasse nesse estúdio, derrubaria as câmeras, derrubaria esse painel que nós temos. Então, há graus de autismo tão severo que realmente impede qualquer capacidade laboral daquele autista. E hoje, qual é a situação? Porque o que se pode deduzir, né, que pelo grau de dificuldade de identificação, precisam-se de especialistas atestarem. Exato. E isso, na população de baixa renda, vamos dizer assim, a dificuldade é muito maior. O senhor acredita que um dia a gente vai chegar a levar esse grau de atendimento para o SUS? Acredito, essa é uma luta Até da frente, da né? frente, é uma luta até da frente, porque nós temos o reconhecimento. Primeiro, importante mencionar que não há como se fazer uma frente parlamentar sem o apoio e a adesão dos movimentos, da sociedade, dos pais engajados. Porque o que nós temos são pais, as famílias que, obviamente, sofrem com essas limitações, e algumas, a partir dessa dor, se engajam em lutas nesse campo político, nesse campo de conscientização, e isso é muito importante. Com porque certeza. sem esse norte, sem esse horizonte que nos é fornecido pelas famílias que estão ali diariamente passando por essa questão, nós não teríamos como compreender quais são as evoluções necessárias dentro, seja do atendimento médico ou até da inclusão para que o preconceito diminua. É muito notório perceber no discurso dos parentes que grande parte do incômodo se dá também pelo preconceito, né? Pelo que eles sofrem enquanto família, e a criança ou adulto autista sofre no preconceito. Então, nós temos otimismo, sim, em que o poder público, né, de todas as esferas, não só de uma região do país ou de outra, mas em todos os estados e municípios, possam acolher bem, até porque nós temos um grave problema já no ingresso dentro da escola. E esse é um problema que a gente... Vocês já detectaram isso? Existe, por exemplo, um percentual de autistas que estejam já frequentando a escola? O que existe é uma rejeição da matrícula do autista, e é isso que nós queremos modificar por lei. Que loucura! Exatamente. Há muitas vagas ou creches atestam ali ou muitas escolas ou creches As escolas atestam resistem, então... que tem vaga. E quando percebe, o pai comenta que o filho é autista, não, acabou a vaga aqui na creche, acabou a vaga aqui na escola, porque acreditam que é um fardo. Algumas escolas que não estão preparadas ou que não têm a concepção que deveriam ter da lei da inclusão do autista, da proteção do direito dos autistas, acredito que é um fardo, acredito que aquele aluno vai ali atrapalhar a aula de todo mundo, e ali vai haver uma série de reclamações dos outros pais, porque o filho vai relatar que o aluno tal não está permitindo ter aula, falar alto, agrediu, grita, faz sons, e isso gera um problema muito grande. A rejeição nas escolas, porque é certo que escolas privadas, mais bem equipadas, mais bem preparadas, com equipes, conseguem realmente administrar a situação. Mas escolas públicas, a maior parte não está preparada para isso, e a resposta que eles dão é a rejeição ao autista. Isso é muito grave. Deputado, o esporte também pode ser um caminho, e é um caminho geralmente para apoiar, né, o autista, né, a questão das pessoas autistas. A frente tem algum projeto que possa acompanhar no esporte esses autistas? Exatamente, Campbell. A frente ela está buscando uma série de projetos. Nós já tivemos uma conversa, inclusive, com o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, e
é muito importante que a gente saiba selecionar bem os projetos, porque alguns que têm impacto orçamentário, pelo momento atual que a gente está vivendo no Brasil, têm sido rejeitados, na verdade, não têm nem ido ao plenário, né? Então nós estamos tendo um trabalho árduo de poder selecionar aqueles projetos que de alguma forma impactem a vida, deem algum impacto importante, positivo para a vida do autista, para a família do autista. E claro que a inclusão no esporte, a inclusão na música, a inclusão em qualquer atividade que ele sinta um significado de utilidade é muito importante, porque não há nenhum autista que você não possa identificar nele uma capacidade de realizar algo que dê sentido, que faça ele se sentir importante, que dê dignidade. Então, acho que a palavra de ordem no momento em que a frente busca é dignidade ao autista e à família dele. Nós recebemos há poucos dias aqui, deputado, a grande tenista brasileira, a Cláudia Chabalgoit, e ela desenvolve um programa chamado Tô no Jogo, e inclui os autistas, e ela diz que a receptividade é muito grande e os resultados são altamente positivos. Já vamos poder apresentá-lo também, ou apresentar esse projeto, e o senhor entrar em contato com a Cláudia Chabalgoit, e vamos reforçar essa questão do autismo aí, porque o trabalho que eles estão realizando, já a inclusão do deficiente físico, né, praticando tênis, praticando basquete, outros esportes, e agora a inclusão de autistas. É muito importante, o esporte, eu acredito que assim como a música, é uma forma muito importante de você canalizar até a energia do autista. Existe, em alguns casos, realmente uma agitação muito grande, uma inquietude maior, e o esporte tem essa capacidade muito boa, além de incluir ele dentro e fazer com que outros jovens, outras crianças, independente da idade, possam compreender e aprender com o autista, ao invés do preconceito, que é o que ainda reina até hoje. Então, toda forma que você tiver de incluir o autista, seja esporte, seja música, seja artes, o que for, você vai estar ali mostrando a capacidade dele para a sociedade e também educando a sociedade a compreender algo que ainda é extremamente desconhecido por ela. Agora nós vamos fazer um pequeno intervalo, deputado. Depois eu gostaria de saber quais os graus de dificuldades que podem ser enfrentados, porque hoje existe muita restrição de direitos, muito preconceito, e em razão disso as pessoas não são bem atendidas. Vamos tratar desse assunto daqui a pouquinho. Nós voltamos com o Direto de Brasília e hoje conversando com o deputado federal do Partido Verde, o deputado Célio Sturdert. Deputado, o 2 de abril já é o Dia Nacional de Conscientização sobre o Autismo, né? Como é que o senhor apresentou alguns projetos, né? Mas nós também temos algumas rejeições, né? Pareceres com rejeições. Como é que o senhor vê isso daí e os seus projetos? Eu acredito que nós temos um congresso mais sensível, não só ao autismo, mas à pessoa com deficiência, todo o rol que compõe,
né, as pessoas com deficiência, porque são temas que não polarizam, né? São temas que dentro do Congresso não há ou não deve haver uma oposição. Todos são de comum acordo, seja base do governo, seja oposição ao governo, seja centro, de que a pessoa com deficiência, ela tem que ser incluída na sociedade e nós temos que lutar pela inclusão. Independente da cor partidária. Exatamente, da cor partidária, ela precisa de inclusão e de acessibilidade. Então, dentro do TEA, né, do transtorno do espectro autista, nós já temos uma série de projetos, incluindo ontem que já tivemos uma importante vitória, que foi a urgência de tramitação de um projeto de nossa autoria, que esse projeto pede o quê? Que a pessoa com autismo tenha prioridade na tramitação processual, seja jurídica, ou seja, na justiça, ou administrativamente. Em qualquer questão que ela seja parte, o autista ou a família, né, nesse sentido, tenha uma prioridade na tramitação processual. Então, isso é uma forma de inclusão muito importante. Existem outros projetos também de nossa autoria e também de deputados da frente que têm uma importância muito relevante. Eu destaco aqui a questão que eu falei das escolas que rejeitam, um sistema para que essas escolas se obriguem a manifestar e justificar a rejeição quando houver uma rejeição a uma criança ou a um aluno com autismo. Então, isso não existe hoje. É simplesmente um telefonema que o colégio comunica ao pai que não há mais vaga e aí o pai tem que ir atrás de uma escola num bairro distante, numa região distante. Isso dificulta bastante. Mas a escola, ela às vezes não está rejeitando porque não tem um profissional, um professor ou uma professora qualificada para poder atender o autista? Exato. Ela rejeita por isso, mas ela não pode rejeitar. Certamente ela rejeita porque ela não quer o ônus, ela não quer Ela não quer investir num profissional para atender um aluno especial. Exatamente, não se vê com capacidades, mas ao mesmo tempo ela tem que acolher. Aquela criança ela não pode ficar fora da escola porque ela tem autismo. Ela não pode. Se fala em centros especializados, onde deve haver equipes multidisciplinares, isso é muito importante, mas a criança ela não pode ficar alijada da relação, da socialização com outras pessoas, com outras crianças também. Né? Isso é importante para ela e também é importante para o engrandecimento, para a conscientização, para a formação de outras crianças. Não pode ser visto como um prejuízo, isso tem que ser visto como uma oportunidade de aprender a se relacionar com o próximo. Né? Então, uma questão de humanismo. Uma questão de humanismo. Né? Deputado, o senhor também apresentou um projeto onde deve constar já na carteira de identidade que o cidadão é autista. Esse projeto, o RG Autista, né, já há uma batalha por ele. Como é que isso vai ser feito? Na Câmara, ele é, agora nessa nova legislatura, de um dos membros da frente, o vice-presidente, que é o deputado Capitão Wagner. Mas é um projeto que nós abraçamos também com muito interesse, porque uma das grandes dificuldades da família que tem uma criança ou um parente autista, independente da idade, é realmente o preconceito que sofre na sociedade e não conseguir demonstrar por algum meio que aquela pessoa é autista. Como nós já relatamos aqui, os traços físicos não são perceptíveis diferente de outras pessoas com deficiência, como é o caso da síndrome de Down. Então, um RG autista é muito importante para evitar constrangimentos, é importante para mostrar a prioridade em uma fila, é importante para mostrar tanto que no nosso projeto que pede a tramitação processual, a gente exige que haja um selo no processo físico ou eletrônico. Um selo mostrando a prioridade autista. Da mesma forma, assim como é importante o RG autista, é importante que nas placas onde há prioridade de fila ou prioridade de atendimento, haja também o símbolo do espectro autista, para que a própria família entenda isso e possa dizer, olha, eu estou aqui nessa fila, está aqui a placa, está aqui a placa, meu filho é autista, está aqui o RG autista dele e por isso eu estou aqui. A partir desse momento ela não vai sofrer um constrangimento que sofre hoje.
e sofre bastante. A sessão, ontem, na verdade, a audiência pública, que virou, na verdade, uma sessão solene, né? Exato. Como é que foi essa lá na Câmara? A sessão solene foi muito bonita, o relato é nosso primeiro mandato, então não participei de outras sessões solenes do passado, mas o relato que escutei de vários familiares é de que foi a maior. É de que foi a maior, é de que foi a que mais teve participação social. Então, isso demonstra que, de fato, uma certa confiança da sociedade de que a busca as vitórias dentro do campo legislativo podem se configurar amanhã políticas públicas efetivas. E isso é muito importante. Então, nós tivemos ali a apresentação de cantores da banda Time Out, que é uma banda aqui de Brasília, né, que tocam, né, que cantam. Tivemos a apresentação musical com crianças, né, autistas, né? Então, é uma sessão solene muito bonita, né? É um momento muito especial dizer isso, porque são tantas sessões solenes que se tem para assuntos sérios, e esse é um assunto extremamente sério, mas que consegue ficar muito bonito e emocionante, dada a garra e a vontade dos familiares e dos autistas em se integrar. Como esse trabalho, seu trabalho na Câmara e esses projetos, esse debate na Câmara vai crescer, né? Certamente, vai crescer. É perceptível que dentro dos estados e dentro das capitais, em especial os municípios, mas as capitais, já que tem uma percepção mais evoluída e via de regra, né, tem crescido, e isso reflete em Brasília, assim como Brasília reflete nos estados. Agora, então, tem um detalhe também importante nisso aí, deputado, que o senhor falou, foi uma sessão concorrida, uma sessão bonita, bastante gente, cantores autistas, dançarinos autistas, certamente muitos outros artistas. Mas qual é hoje a população de autistas? Como é que o senhor vai aferir essa realidade de uma doença? Exato. Como é que isso é possível de aferir para poder identificar e tratar? Hoje nós temos uma grande dificuldade com esse número, com esse dado, porque nós não temos um censo oficial. Então, é importante aqui nesse momento demonstrar que há um projeto no Congresso Nacional tramitando, já no Senado, de autoria da deputada Carmen Zanotto, que faz parte da nossa frente também, é uma deputada atuante nessa causa, e esse projeto pede que seja incluído no rol, né, da pesquisa que é feito do censo, a questão do autismo, porque o que é que se tem hoje? São estimativas baseadas em número populacional. Então, se estima que tenha 2 milhões de autistas, mas é uma estimativa, não há um dado concreto. E quando nós, parlamentares, ou então associações, ONGs, movimentos, não têm dados para trabalhar, o trabalho realmente fica capenga. Nós precisamos desse dado, nós precisamos saber quantos autistas de fato tem, até para poder compreender qual é a evolução e o impacto disso dentro da sociedade. E esse censo poderia ser feito tipo o censo que faz o IBGE, por exemplo? Deveria ser feito assim, seria a melhor forma de obter, né? Porque o IBGE faz uma pesquisa profunda, né, de aferição da população. Exatamente, faz de renda, faz de idade, faz de todas as circunstâncias. Então, ficamos muito felizes quando vemos famílias que estão atuantes, estão ativas em movimentos de inclusão, mas grande parte dessas famílias não estão. Então, você pode ter aí inúmeros autistas que não são, que não passam por nenhuma forma de cuidado do que deveria ter, seja pelo poder público, ou seja na esfera privada mesmo, e que estão talvez dentro de casa e que possivelmente nem os pais sabem que é autista. Esse debate vai crescer mesmo na Câmara, né, deputado? Já tem até um projeto de lei que garante direitos previdenciários ao autista, né? Isso pode entrar na reforma? A reforma ela tem criado uma série de debates em todas as suas esferas e não é diferente na questão do autista, porque há uma reclamação dos pais acerca, primeiro, da pensão,
pós-morte, que antigamente o servidor público destinaria seu valor, o seu dependente teria o valor integral, a 100%, supondo que o pai, né, é servidor público, a mãe também, 100% de ambos. Agora vai ser só 50% daquele que recebe mais 10%. Então, você imagina um autista que não tem capacidade laboral alguma. Ele não tem realmente condições, o autista que eu mencionei, que talvez entrasse aqui e quebrasse tudo. Ele não tem capacidade de trabalhar, nós temos que compreender essa realidade. Então, ele vai ser prejudicado nesses termos da reforma. A questão do BPC também, quando coloca ali 98% do imóvel, nós temos que entender que, em geral, famílias que têm pessoa com deficiência, muitas vezes a mãe vai morar com a avó da criança, né? Então, ela não pode perder esse vínculo, ela precisa de mais pessoas cuidando, ela não tem como pagar uma babá à parte, não tem como pagar outra pessoa, então muitas vezes moram no mesmo ambiente e isso tem que ser percebido. Sim. Porque senão você tem aí uma perda patrimonial do benefício. Sim, seria uma dupla punição. Exatamente. Teria uma perda do benefício e que não poderia haver, porque é um caso muito especial, é um caso muito peculiar. Então a reforma ela precisa evoluir ainda para perceber melhor as pessoas com deficiência, inclusive o autista. E existe ainda uma questão que é palpável e que é concreta, de que dependendo da renda da família, ter um especial em casa não recebe remuneração nenhuma. Ora, uma família que ganha aí R$3.000, né, a renda familiar não permite que o autista ou o Down receba o seu salário, receba na contribuição. Como é que elimina isso aí? Uma série de questões envolvendo esses direitos que precisam ser verificados e precisam ser ampliados. Não só isso, como também a carga horária de trabalho. Por exemplo, é comum nós percebermos, isso aí pode variar de estado, de município, mas a gente precisa buscar uma unificação aqui dentro da legislação federal, para que isso seja defendido e não possa destoar os municípios nesse sentido, porque nós estamos falando de um direito de inclusão muito forte. Então, você veja bem, a pessoa pode ter ali talvez 20% do seu período de trabalho por ter um filho autista, né? Dispensado ali da sua carga horária. Mas e quando a pessoa tem 2? Né? Acontece, tem pais que têm 2 filhos autistas, né? Então o trabalho é dobrado, mas a redução da carga horária não é dobrada. Então é uma outra questão que tem que ser levantada e que tem que ser debatida, e no momento como o Brasil passa por uma crise econômica, passa por um momento de muita dificuldade em tramitar projetos que tenham um impacto econômico, então a gente realmente está buscando brechas para poder não ficarmos paralisados, estagnados e termos de fato evolução no respeito, na inclusão e na defesa do autista. Tá certo. Deputado Célio Studa, parabéns pela sua luta, né? Parabéns por um jovem deputado, primeiro mandato e já com esse tipo de preocupação. Recebe todo o nosso apoio aqui, o espaço está liberado para as suas lutas aí e outros que estejam fazendo lutas semelhantes. Muito obrigado pela sua presença aqui e volte sempre. Eu que agradeço, volte. Campbell, também agradeço o convite e estamos à disposição aqui para poder esclarecer essas questões, esclarecer, acima de tudo, é a maior forma e a primeira forma de atingir o que a gente quer, que é respeito e dignidade para essas pessoas. Então, o caminho primordial é esse debate, é essa demonstração do que a gente busca realizar. E também queremos agradecer aí a sua assessoria, que sempre foi muito atenciosa aí em atender o Direto de Brasília. E a você que nos acompanhou aí, muito obrigado pela sua audiência e até um próximo Direto de Brasília.